1 Crônicas, capítulo 15. E Davi continuou a construir casas para si na cidade de Davi. Ele também preparou um lugar para a arca do verdadeiro Deus e armou uma tenda para ela. Davi disse então: ninguém, a não ser os levitas, deve carregar a arca do verdadeiro Deus, pois Jeová escolheu a eles para carregar a arca de Jeová e para estar sempre ao seu serviço. Então Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca de Jeová ao lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os descendentes de Arão e os levitas. Dos coatitas havia Uriel, o chefe, e 120 dos seus irmãos. Dos meraritas havia Asaías, o chefe, e 220 dos seus irmãos. Dos gersonitas havia Joel, o chefe, e 130 dos seus irmãos. Dos descendentes de Elisafã havia Semaías, o chefe, e 200 dos seus irmãos. Dos descendentes de Hebron havia Eliel, o chefe, e 80 dos seus irmãos. E dos descendentes de Uziel havia Aminadab, o chefe, e 112 dos seus irmãos. Então Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os cabeças das casas paternas dos levitas. Santifiquem-se, vocês e seus irmãos, e tragam a arca de Jeová, o Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Visto que, da primeira vez, vocês não a carregaram, a ira de Jeová nosso Deus irrompeu contra nós, pois não procuramos saber qual era o procedimento correto. Então, os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca de Jeová, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca do verdadeiro Deus com os varais sobre os ombros, assim como Moisés havia ordenado segundo a palavra de Jeová. Davi disse aos chefes dos levitas que designassem os seus irmãos cantores para cantar com alegria, acompanhados por instrumentos musicais, instrumentos de cordas, harpas e símbolos. Assim, os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele designaram Asaf, filho de Berequias. E dos seus irmãos meraritas designaram Etã, filho de Cusaías. Junto com eles, havia seus irmãos de segunda turma: Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Os cantores Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de cobre. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia tocavam os instrumentos de corda afinados em alamote. E Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias tocavam harpas afinadas em seminite, atuando como regentes. Kenanias, chefe dos levitas, supervisionava o transporte da arca, pois era entendido nisso. E os porteiros Berequias e Elcana ficavam junto à arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer tocavam alto as trombetas diante da arca do verdadeiro Deus. E os porteiros Obed-edom e Jeias também ficavam junto à arca. Assim Davi, os anciãos de Israel e os chefes de 1000 foram com alegria à casa de Obed-edom para buscar a arca do pacto de Jeová. Visto que o verdadeiro Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca do pacto de Jeová, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi usava uma túnica sem mangas de tecido fino, assim como todos os levitas que carregavam a arca, os cantores e Kenanias, encarregado do transporte da arca e dos cantores. Davi também usava um éfode de linho. Todos os israelitas estavam levando a arca do pacto de Jeová com gritos de alegria e ao som de buzinas, de trombetas e de símbolos, tocando alto os instrumentos de corda e as harpas. Mas quando a arca do pacto de Jeová chegou à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e festejando. E ela começou a desprezá-lo no coração.